Sejam bem-vindos a mais um episódio do Política que Interessa, o episódio 83. Sou de Leiria, hoje é sábado, passaram mais 3 dias desde a catástrofe e grande parte do distrito continua sem água e sem luz. Isto não é um incómodo nem um transtorno passageiro. Isto é uma falha grave do Estado português. Vamos perceber porquê. Quem vê as imagens na televisão não consegue perceber a aflição real, não percebe o impacto acumulado, não percebe que aqui não estamos a falar apenas de árvores caídas ou telhados danificados ali ou acolá. Estamos a falar de empresas destruídas por completo, de infraestruturas essenciais paradas, de milhões e milhões de euros em prejuízo que se acumulam a cada dia que passa. Há empresas que ficaram sem nenhum tipo de equipamento, sem armazéns, sem capacidade, ou seja, de conseguir operar. Pequenos e médios negócios que vivem, como nós sabemos, daquela faturação da luta diária e que de um momento para o outro ficaram a zero. E a pergunta que ninguém consegue responder é simples: como é que estas empresas vão recuperar? Como é que vão pagar os salários aos funcionários? Como é que vão conseguir cumprir todos os seus compromissos? Como é que vão sobreviver até chegar a alguma resposta? Porque quando o Estado se atrasa, quem paga não é uma abstração, são os trabalhadores, são os funcionários que dependem daquele salário ao fim do mês, são famílias inteiras que agora vivem com a incerteza de saber se haverá ou não despedimentos, se haverá ou não cortes, se a empresa onde trabalham ainda sequer existe daqui a algumas semanas. Isto não é só uma catástrofe material, é uma catástrofe económica e social que está em consecutiva e em formação. E enquanto tudo isto acontece, há quem, do conforto da sua Lisboa funcional, venha explicar que isto não foi nenhum tipo de catástrofe, que é preciso ter muito cuidado com as palavras que estamos a falar e que estamos a exagerar. As palavras contam, dizem. Contam sim, muito, mas não substituem a realidade material. Quando há mortos, distritos inteiros sem água e eletricidade durante dias, empresas paradas, prejuízos incalculáveis, milionários e uma resposta isenta do Estado, lenta do Estado, isto não deixa de ser uma catástrofe porque não aconteceu no centro do país, neste caso na capital. Comparar isto com um terremoto é um argumento fraco. Quando houver um terremoto, chamamos-lhe o quê? Um terremoto. As categorias não se podem e não se devem anular. Exigir que a desgraça seja máxima para conseguir merecer um nome é relativizar para não assumir tipos de responsabilidades. O problema não é a palavra, o problema é admitir que neste caso o Estado falhou de uma forma brutal. Falhou na prevenção, falhou na resposta, falhou na comunicação e depois falha sobretudo na proteção do tecido económico e social. O presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, chegou ao ponto de dizer publicamente que a situação obriga a quê? Ação, muitos meios e presença, e quem está atento não precisa de nenhum tipo de ordem, nem nenhum tipo de pedido de ninguém para conseguir estar no terreno. Isto é gravíssimo. Quando um autarca tem de dizer que não é preciso pedir para agir, é porque o Estado não estava de todo atento. Mais grave ainda é, questionado sobre se havia militares no terreno, por exemplo, uma pergunta legítima, disse não ter nenhum tipo de conhecimento. Numa situação prolongada, com distritos sem água, sem luz e com empresas totalmente paradas, não saber sequer se há meios no terreno é um sinal claro de, desculpem, descoordenação total. Isto não é um detalhe técnico, é uma falha completa do comando político que, quando precisamos, desaparece. Enquanto isto acontece, o que é que temos? Um governo que comunica, publica, faz vídeos, fala em empenho, mas comunicados, meus amigos, não pagam salários. Reels não conseguem reerguer empresas. Empenhos em gabinetes não evitam nenhum tipo de despedimento. O poder mede-se em presença, neste caso rapidez, e na capacidade de resposta. E aqui a Leiria ficou para trás. E a pergunta impõe-se: se isto tivesse acontecido em Lisboa, a resposta teria sido a mesma? Teríamos, sei lá, dias de hesitação enquanto empresas acumulam prejuízos e trabalhadores continuam a viver numa incerteza? Ou será que teria havido uma resposta imediata, musculada e super clara? Portugal não é Lisboa, meus amigos. O país não se reduz ao eixo mediático da capital, por mais que muitos queiram. Governar não é gerir conceitos nem fazer exercícios semânticos. É agir quando a economia real colapsa e as pessoas começam a pagar na pele o preço. Relativizar o que aconteceu em Leiria não é neutralidade, é centralismo confortável. Para quem tem luz, água e normalidade, isto é só semântica, só vídeos. Para quem está no terreno, isto é muito medo do futuro. Isto não é
contra nenhum tipo de partido, governo, nem contra nenhum tipo de pessoa, primeiro-ministro, nada. É sobre responsabilidade política. Leiria não pediu privilégios, pediu resposta, pediu rapidez, pediu meios. E enquanto ainda estamos assim, o que se exige é simples: todos os esforços para reerguer Leiria. Apoio real às empresas, mecanismos rápidos para conseguir garantir salários, presença efetiva no terreno e uma resposta, ou seja, à altura dos prejuízos imensos causados. Porque se isto não acontecer, a catástrofe não vai acabar com uma simples tempestade. Prolonga-se em falências, desemprego e abandono. Obrigado por estar nesse lado. Sigam-me nas minhas redes sociais. Na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.